Então, boa tarde. A Unidade Federal de Santa Maria recebe todes, todas e todos para mais uma live da programação da 7ª edição do evento Descubra, que este ano está sendo online, né, devido à pandemia, ele está sendo realizado via rede. Então, Djamila Ribeiro fala: é importante a população negra ocupar espaço onde historicamente a gente não esteve. Então, nesta live de hoje, vamos falar sobre o Grupo Dramaturgias Negras, que é um grupo de pesquisa criado recentemente, entre o final do ano de 2019 e início do ano de 2020, e no qual atualmente eu, que sou acadêmica do curso de dança, bacharelado, faço parte. Meu nome é Rutiele, né, Batista Marques. Então, eu vou dar uma introdução, né, mais ou menos do que o grupo trabalha, qual o propósito do grupo Dramaturgias Negras, e depois, né, vou passar a fala, né, para a nossa convidada especial, que é a Karen Tolentino, e depois a Tatiana Joseph, que está aqui com nós hoje. Então, entre os propósitos do grupo, está a luta pela emancipação, reconhecimento, valorização, visibilização da população negra e de suas epistemes, através do desenvolvimento de trabalhos, projetos, pesquisas, etc., de tudo que se relaciona com a diáspora negra, matrizes africanas e também com a dança. Então, eu ingressei, né, no grupo de dramaturgias negras, né, através da minha afinidade, né, pela linha de pesquisa, que é étnica identitária, e também, né, porque por eu ser uma mulher negra, que fui criada, né, numa família de pessoas negras, onde a maioria dessas mulheres, né, elas ocupavam, né, espaços subalternos, subalternizados, elas foram colocadas, né, nessa posição, onde a maioria trabalhou muitas vezes como empregada doméstica, auxiliar de limpeza, ajudante na limpeza, né, esses trabalhos que a gente sabe que a maioria da população negra, né, que é colocada para ocupar esses espaços. Então, através desse vínculo, né, da minha criação como mulher negra, eu ingressei no grupo Dramaturgias, né, neste ano. Então, acredito, né, que não tem como a gente ignorar, não tem como eu ignorar, né, a minha criação e não relacionar a minha pesquisa em dança. Então, é a partir disso, né, a partir dessa minha história, da minha criação, que eu, né, me senti convidada, né, tanto pelo nome, né, do grupo Dramaturgias Negras, a fazer parte. Seguindo, também gostaria de fazer o convite, né, essa live é especialmente para isso, para fazer o convite a todas as pessoas que se sentem que sente uma certa afinidade com o grupo, com o tema, né, com a temática trabalhada, para fazer parte. Ele é um grupo novo, né, ainda não está registrado, mas a gente está fazendo o registro. E ele está vinculado ao curso de dança bacharelado, mas todos aqueles, né, que têm interesse nessa temática, que são questões do corpo, da negritude, da história, né, da negritude, da diáspora negra, da diáspora afrodiaspórica. Então, se sinta-se convidado, né, para fazer parte do grupo. Hoje nós temos aqui, né, uma convidada especial, a Karen Tolentino, né, como havia falado, e eu vou deixar uma pergunta para ela, né, depois ela vai falar um pouco também da trajetória dela, o que ela achar importante aqui para compartilhar com nós, né, que é, Karen, você, uma mulher negra que está construindo e já construiu, né, uma carreira na dança, ciências sociais, na área da educação, né, agora doutoranda. Fala um pouco para nós como é que é, como mulher negra, romper com esses silêncios, né, que as mulheres negras geralmente são colocadas nesses lugares, né, de não poder falar, de não poder se expressar.
e no momento que manifesta, né, uma opinião, ela de certa forma é barrada. Então, fala um pouco para nós como é que está sendo para ti construir essa tua carreira, né, que está indo muito longe, né, e te dou os parabéns, também sou sua fã, né, e gostaria que tu compartilhasse um pouco da tua trajetória com a gente. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Ruth. Tu também me inspira e acho importante esses nossos encontros, né, com outras mulheres e com outras mulheres negras. Considero que esses encontros nos fortaleçam. Eu buscar romper o silêncio da mulher negra é algo que está sempre em processo, é algo que nunca se encerra, porque sempre, de alguma maneira, a sociedade, de um modo geral, busca nos silenciar. Então, buscar romper com esse silenciamento é não deixar se abater, é seguir lutando contra o racismo, contra o preconceito, contra o sexismo. E isso as mulheres negras e homens negros podem fazer de diversos modos. O modo que eu me encontrei para fazer, para realizar essa luta antirracista é a arte, é a dança. Então, a dança como se fosse a minha arma para essa luta, como se fosse o modo que eu busco combater com esse preconceito que toda mulher negra vivencia, porque embora o racismo atrele todo mundo, né, homens e mulheres, as mulheres ainda vivenciam o sexismo, né? Então nós temos ainda mais esse enfrentamento. Então, além do racismo, nós mulheres negras temos o sexismo e dentre outras tantas questões, né? Porque é interseccional. Então, mulheres bissexuais, transexuais, homossexuais, mulheres gordas, mulheres de pele retinta, então são muitas outras questões que podem ainda fortalecer o interesse em romper o silenciamento dessas mulheres. Eu, assim como tu, Ruth, eu entro na dança pela minha trajetória, né? Eu sou passista desde criança, né? Desde da minha infância, eu participo da escola de samba, e a escola de samba foi o que me auxiliou, assim, a entrar nesse mundo da negritude, além do meu grupo familiar, né? Porque a minha família é negra, eu sou de Santa Maria, sou de Santa Maria, então já vinha com uma família que me influenciava muito a questão racial, né? Mas depois da minha família foi a escola de samba. E aí eu fui convidada por familiares dos meus pais a ter uma faixa na época de rainha de festa da Escola de Samba Vila Brasil, com 7 anos de idade, e desde então eu não parei mais. Segui sambando e segui aprimorando o meu samba a cada ano que vivenciava, né? Em Santa Maria há um grande preconceito de, sobre as escolas de samba no sentido de ter desfile de carnaval. Sempre há um porém para não ter o desfile de carnaval, que, a meu ver, é uma das formas, é uma maneira como o racismo ocorre, uma das tantas, né? E aí, no meio desse tempo, eu fui aprimorando meu samba, até que assim que completei 15 anos, me tornei rainha da escola da Vila Brasil e concorri à rainha do carnaval, né? Na época eu não venci, eu fiquei em segundo lugar,
E aí é importante dizer que nos concursos de carnaval, aqui em Santa Maria, de rainhas de carnaval, faz pouco tempo que as mulheres negras estão vencendo, né? Estão ostentando, como dizem no mundo do carnaval, faixas, né? Primeira princesa, segunda e rainha. Existem rainhas mais antigas, mas era muito raro que acontecesse, como ocorreu nos últimos anos. Então, na época, eu estar num lugar de samba, eu vencer um concurso como uma mulher negra era algo assim muito fora do comum. E desde então, aquele concurso, embora eu não tenha vencido, desde então ele me abriu portas para trabalhar como professora de samba. Então, eu comecei a atuar como professora de samba com 15 anos, e fui também aprimorando a minha docência no samba. Através de uma amiga do carnaval, eu entrei num grupo de dança afro, que foi o grupo de dança afro Vadandaras, que foi um grupo onde eu obtive eu me reconheci uma mulher negra. Porque as escolas de samba, embora elas sejam ambientes negros, ambientes onde o negro tem um protagonismo, elas são já ambientes bem miscigenados. Então, quando eu entro naquele grupo que era prioritariamente negro, eram raras as pessoas brancas, não só nesse sentido, mas a cultura, os toques, né, as músicas que vinham de religião de axé, de ritmos africanos e afro-brasileiros. A professora, que foi a minha primeira e única professora negra, que foi a Jamaica. Então, ali naquele grupo, eu tive uma grande identidade negra naquele espaço, assim, eu me reconheci uma mulher negra, e me auxiliou muito. Na época, a Jamaica fazia o mestrado em educação, então ela foi uma influência, não só para mim, como para outras mulheres negras, né? A dissertação de uma amiga minha, da Eveline, conta como aquele grupo de dança auxiliou na construção identitária de mulheres negras. Então, a partir daí, com a Jamaica como uma grande influência, e além das colegas, eu entro na graduação em Educação Física. Na época não tinha graduação em dança, e era inviável que eu fosse para outra cidade. E fui sempre trabalhando com a dança, sempre trabalhando com a dança afro, ginástica de academia. Posteriormente, eu entro no mestrado em Ciências Sociais, também com uma grande influência, não só da Jamaica, mas de outras colegas do grupo. E no mestrado, primeiramente, eu pensava em trabalhar o samba e seguir trabalhando a questão do cabelo. Porque na época eu tinha deixado de alisar o meu cabelo e estava começando a usar ele natural. Natural, entre aspas, porque no contexto da negritude ele pode ter tinta, luzes, mechas, pode ter colorações, mas tirar a estrutura do fio no sentido de modificar a estrutura do fio no sentido de alisamento, né? E aí eu tinha cortado meu cabelo muito curto, realizando um big chop, um grande corte, como as mulheres negras costumam falar, e aquilo estava muito forte para mim, muito presente. Então eu realizei no mestrado um estudo sobre as diferentes manipulações do cabelo das mulheres negras, né? Por que elas alisam? Por que elas utilizam ele natural? Por que elas usam mega hair e tranças? E aí, nessa dissertação, eu percebi que elas manipulam as identidades. Ou seja, se eu vou para uma entrevista de emprego e eu sei que eu vou sofrer um preconceito se eu for com o meu Black Power, eu atenuo a minha negritude. Mas se eu vou num espaço negro, no Museu de 13 de Maio, no Museu Afro, eu posso colocar um turbante, eu posso colocar um batom mais marcante, eu acentuo a minha negritude. Então, essas mulheres, elas lidam com isso, e também é importante falar, Ruth, que essa dissertação, ela termina em 2015, então são 5 anos de diferença já, né? Hoje, a grande parte das minhas interlocutoras, das mulheres, utilizam o cabelo hoje crespo, cacheado, então, das que eram alisadas, né, na pesquisa. Então, muitas coisas vão mudando. Eu acredito que as iniciais
estão nos fortalecendo, nós estamos fortalecendo, nós sempre tivemos voz, eu iria dizer que nós ganhamos voz, não, nós temos voz, sempre tivemos. Nós estamos salientando a nossa voz, e acho que o espaço virtual está nos auxiliando a isso, né? E aí, posteriormente, eu entro na graduação em dança, que era um grande sonho que eu não pude entrar durante o mestrado, né? Houve uma exigência para que isso não acontecesse. E aí, segui na graduação em dança, na UFSM, o que muito me auxiliou. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? E eu busquei sempre trazer o que os professores, mesmo que de áreas de estilos, modalidades muito distintos, para o meu fazer, que era realizar uma pesquisa com samba, né? E aí eu começo as seleções de doutorado. Nesse meio tempo, eu tinha criado um grupo de passistas. Eu criei um grupo de pessoas que dançavam samba, que foi a Companhia do Samba. E devido à gestação, eu também tive que ir embora de Santa Maria por um tempo, então acabei não prosseguindo com o trabalho da Companhia do Samba. Mas vim trazendo a pesquisa com mulheres passistas gaúchas. Foi um processo muito difícil de ser aprovada numa seleção de doutorado. Com este projeto, sempre há a justificativa de que não há interesse em uma pesquisa, em orientar uma pesquisa, e aí a gente reflete muito sobre os orientadores e o quanto é importante ter orientadores a essas questões étnico-raciais e o quanto é importante que tenham orientadores negros nos cursos de pós-graduação. E aí foi uma luta muito grande. Eu consegui passar somente na sexta seleção, e não me envergonho disso, bem pelo contrário, falo sempre, porque acho que foi um grande preconceito que eu vivenciei, né? Por ter sempre essa justificativa, a justificativa não era outra, né? E a gente sabe que existem essas questões de subjetividade e que são justificadas de alguma maneira por outras questões. Enfim, e aí na sexta seleção eu passei o doutorado em educação na UFSM, na linha de educação e artes, e estou estudando mulheres negras, passistas negras gaúchas, mulheres negras que sambam no Rio Grande do Sul. E estou buscando compreender como é que se dão essas pedagogias dessas mulheres, né? Essas passistagogias. Eu trago um conceito de passistagogia, que são os saberes pedagógicos de mulheres que sambam, né? Mulheres que não estão nesse ambiente acadêmico, não estavam até então, porque muitas das interlocutoras hoje estão. E mulheres que vivenciam o preconceito por usar uma roupa curta, por sambar de biquíni, vivenciam preconceito, inclusive de membros da escola de samba, né? Então, eu trago a importância de pesquisar isso no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um estado que busca ostentar uma branquitude, uma cultura branca de descendência europeia, e tem muitos negros no Rio Grande do Sul que se sentem invisibilizados e oprimidos. E a importância de pensar na mulher negra gaúcha, porque a mulher negra ela é a base da pirâmide, né? Então é importante também trazer a importância dessas mulheres que construíram a cultura negra, a cultura brasileira e a cultura afro-brasileira. Eu acho que é muito importante isso. Então eu estou nesse momento muito feliz e acredito que essa minha trajetória é uma trajetória de luta que eu ainda sigo e que ela que está me ajudando a romper esse silêncio, que muitas vezes não é fácil, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente acha que vai desistir. E aí prossigo também com a graduação em dança, tentando trazer os saberes do curso para as minhas práticas e também tentando, de algum modo, levar as minhas práticas para o ambiente acadêmico, né? E acho que as práticas negras, saberes negros, são totalmente importantes. E acho que a universidade ela deve refletir a sociedade, a diversidade que a gente é, né? Nós somos negros, brancos,
dentre outras tantas raças e etnias. Então, é isso. Essa é a forma de romper o silêncio. Eu acho que toda a negritude segue assim, de alguma maneira. Muito obrigada, Ruth. Então, obrigada, Karen, por compartilhar um pouco da tua história com a gente. Sem dúvida, esses teus estudos estão sendo muito importantes para essas meninas, para as pessoas que estão junto aí no teu trabalho, vai fazer muita diferença, já deve estar fazendo, porque a gente, né, tornar visível, né, e legitimar esse trabalho, né, parar de levar para aquele lado do sexualizado, tirar desse lugar e saber que a mulher negra ela tem a expressão dela, que ela gosta de se mover, assim como todas as pessoas têm sua expressão, isso é muito importante. Inclusive, né, ali tu falou das passistas, né, eu tenho também primas em Caçapava do Sul, que foram passistas, se tu tiver interesse, posso passar o contato também, minha madrinha já tem mais de 60, ela foi passista também, então depois a gente pode conversar, acho que seria interessante. E parabéns, olha, encantada com o teu trabalho. Eu sou uma iniciante, né, da pesquisa da negritude e tal, né, mas eu já tenho toda uma história, né, de vida. Então, me coloco à disposição também para o que tu precisar. A gente conversa, a gente discute, a gente pesquisa. Então, vamos aprofundar. Eu acho que é muito válida a tua pesquisa. Segue firme, não desiste. E a gente junto, a gente vai construir uma história incrível, maravilhosa e vai conquistar, poder ajudar outras pessoas. Acho que isso também é muito importante. Então, agora muito eu passo... Obrigada. Eu que agradeço, né, de tu estar aqui com nós hoje. Acho que isso, nossa, é muito importante para nós. Compartilhar um momento e também, né, tu dedicar um pouquinho do teu tempo para nós. Acho que isso é muito importante, ainda mais aqui na academia, né, que sabemos, né, que somos minoria nesses espaços e que, infelizmente, né, a população negra ainda se afasta, tem medo de falar, tem medo de ser julgada, né? Então, acho que é importante a gente estar aqui. Então, agora eu convido a professora Tatiana, né, para ela falar um pouco do grupo Dramaturgias Negras. Tá aí, Tati? Estou aqui, sim, está abrindo aqui a câmera. Então, gente, eu estou muito feliz, né, da Karen ter podido falar conosco, da Rutiele estar aqui conosco também, porque se a Rutiele, que é do grupo, não estivesse presente, talvez esse grupo não estivesse existindo nesse ano, né? Talvez ele estivesse ainda na configuração de uma projeção. E eu insisti muito, né, como mulher branca, da gente ocupar esse espaço hoje, no Descubra de hoje, desse ano de 2020. Encorajada já por duas experiências de fala, né, em que numa delas eu falei da branquitude, e na outra eu falei dos estudos feministas também, que também tem me ajudado bastante a fazer, né, fazer novas jornadas. Eu vou falar um pouco da história, então, do Dramaturgias Negras. Dramaturgias Negras surgiu a partir da iniciação científica de Tiago Alves. Tiago Alves é um ator bailarino que até o ano passado estava cursando artes cênicas aqui na UFSM. Um ator bailarino negro. E ele fez audição para a UFSM Companhia de Dança. Nós estávamos trabalhando com o repertório do Curupira, que ali recebe o nome de Espírito da Floresta. Inclusive, foi na época em que a Ruth estava como bailarina da companhia. Paralelamente, eu estava dando continuidade ao trabalho O Jardim, que também tem um parêntese que pode ser Os Jardins, né? E apliquei algumas experimentações com a companhia. E nós apresentamos performances com este tema de pesquisa em 5 lugares: na Biblioteca Central, no Centro de Ciências e Saúde, no Jardim Botânico, na frente do multiuso, onde acontece aos domingos, né, o Viva o Campus, e era na época, e foi numa festividade que foi a comemoração de aniversário do Pé Amarelo, e no Centro de Atendimento à Criança com Câncer. Tudo isso como ações extensivas que geraram o Brincandança,
que agora é mais um braço da UFSM Companhia de Dança. Nisso, daí não coloquei aqui, né? Mas então, foi com esse Brincandança, que também é um projeto novo, que eu convidei a Ruth na entrada do prédio 40C, porque teve um acontecimento, ela estava quase saindo da companhia, e eu a encontrei num ato público de reivindicação pelos direitos trabalhistas, contra a reforma da Previdência, contra o que eles chamam a gente chama de escola amordaçada, né? E que, na verdade, eles aparecem como escola sem partido, mas que é o apagamento da história de classe dentro da escola, né? E lá eu encontrei a Ruth e eu levei uma bonequinha negra que estava representando a Marielle, que já tinha sido assassinada. E então eu encontrei a Ruth e ela se encantou com a bonequinha e eu contei um pouco da bonequinha e dei a bonequinha para ela, né? E aí assim isso ficou na memória, embora depois ela por outros motivos tenha saído da companhia. Quando eu a reencontrei, falei para ela da gente trabalhar no Brincandança. Bom, e nisso o Taigo, né, que é o Tiago Alves, ele gosta de ser chamado Taigo, ele deu início a uma iniciação científica no grupo que eu coordeno, que é o LAMED, Linguagem e Arte do Movimento e Estudos da Dança, e esse grupo tem o laboratório, que é o também LAMED, né, que é o Laboratório de Arte, Memória, Expressão e Dramaturgia. E esse laboratório é um espaço experimental para as pessoas explorarem sua criatividade e deixarem sua intuição livre. Então, ele usa muito, como a pessoa se descobre e se expressa, né? E aí elas procuram dialogar com a voz interior, essa que é a ideia, né? E materializar seus impulsos ou mesmo suas pulsões em expressão cênica. E foi assim que nós dois, eu e ele, fomos dando vazão a uma desintoxicação do racismo, que estava nos asfixiando, tanto a ele quanto a mim. No meu caso em específico, por estar vivenciando situações racistas em lugares aqui de Santa Maria, e às vezes ficar com dúvida se era coisa da minha cabeça, e isso porque eu sou de uma família, atualmente eu estou numa família negra, né? E aí eu já não sabia se era aquela história que a gente, mas será que é coisa da minha cabeça? E eu começava a conversar com ele para ver como é que era isso, né? Para a gente ver são esses processos de silenciamento, como eles são perversos, né? A ponto da gente achar que o problema está com a gente, né? Bom, e aí foi assim que a gente começou, né? E isso também teve espaço, por quê? Porque eu enxerguei a ele como bailarino negro e eu nomeei a ele como um jovem negro, né? E aí foi assim o processo de nomear. Numa das minhas experimentações no Jardim Botânico, eu levei um papel carmim, assim, eu esqueci o nome, um rolo de papel bem grande, e eu levei uma tinta que, por um acaso, que eu não pensei, não planejei, a cor da tinta era preta. E fazia parte da dinâmica, as pessoas que estavam participando, e era uma visitação de um grupo de jovens estudantes, carimbarem as suas mãos nesse papel. E elas carimbaram, então aquele papel ficou todo carimbado de mãos pretas, né? Só que todos os jovens eram brancos. Então não estava planejado, e eu perguntei para eles que cor que é a mão que está aí carimbada no papel, e eles responderam preta. Eu falei, quantas pessoas negras tem aqui? E aí foram esses jogos que eu comecei a perceber, né, da possibilidade de dar visibilidade para o racismo estrutural, e eu levei isso para a companhia, porque daí eu apresentava para eles, e aí eu fiz a mesma pergunta, e ele era o único jovem negro. E aí ele diz que foi em Santa Maria que ele se descobriu como jovem negro, que ele é de São Paulo, né? E aí ele começa a trabalhar, só que ele já estava bem, ele já estava nesse processo, né? E aí a gente começou a trocar, e foi assim que ele já estava estudando questões da dramaturgia negra e questões, inclusive, de reivindicação, né? Desse campo dentro da universidade, né? Ou seja, na questão do racismo estrutural, e nós temos o historiador, que é o João Heitor, acho que é Macedo, também já tinha dito para mim sobre o racismo estrutural, e foi a partir daí que eu comecei também, como docente, a estudar mais e a me aprofundar mais. Então, aí nós, né, nos encorajamos de criar esse grupo, Dramaturgias Negras,
mesmo eu sendo branca, né? E aí depois eu falo da segunda parte num outro momento. Agora eu queria, então, passar a palavra para a Ruth, para ela falar da pesquisa dela dentro do grupo, né? E espero a minha vez. Então, obrigada, Tati, pela fala. Então, falar um pouquinho da minha pesquisa, né? O que eu ando pesquisando. Então, né, sob orientação da professora Tatiana, né, que está aqui presente, estava falando agora, eu dei início à minha iniciação científica, no qual a minha primeira referência, né, que a Tati me indicou, na verdade, foi de Djamila Ribeiro, através do livro Lugar de Fala, que embora a Djamila não seja da área da dança, né, ela me possibilitou que eu realizasse várias descobertas de referencial teórico, e referências também práticas, né, de estudo do corpo, da dança. E uma dessas referências, né, vou citar aqui, Inacira Falcão, Luciane Ramos Silva, Marius Oliveira, Nadir Nóbrega, Mercedes Baptista, Catherine Durham, e muitas outras referências também que não são, também, essas são da dança, que não são da dança, Abdias Nascimento, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Bell Hooks, e diversas referências que eu acho que se eu não tivesse, né, entrado na pesquisa, né, pela negritude, pelas dramaturgias negras, eu não teria alcançado esses autores. Então está sendo fundamental para mim. Então, né, eu que já vim da dança de salão, né, antes da faculdade, né, da graduação em dança, bacharelado, eu frequentava, né, os espaços de dança de salão, fazia aula de salão direto. Tinha noites que eu fazia 4 horas direto de aula, de tanto que eu gostava, né, trabalhava, e no final da tarde, à noite, eu ia para a aula e ficava direto. Só que esses espaços, né, de dança de salão, eles tinham um público específico, né, que eram as pessoas brancas, né, a maioria. Eu não lembro de uma mulher negra, assim, nas turmas que eu frequentava, eu acho que não tinha. Eu lembro da Annelise, que ela era de uma outra escola, que é negra. Então, não lembro das mulheres negras ocupando esses espaços. Lembro de alguns homens negros, poucos também, mas a maioria das pessoas, né, nesses espaços eram brancas. Então, aí isso também, depois que eu entrei para a pesquisa, né, de relacionada à negritude, que eu comecei a observar e ficar chocada, né, como que eu não percebia isso. E sendo que a negritude, né, as pessoas, né, negras pesquisaram, estudaram, tem uma contribuição gigantesca, né, para o mundo das danças de salão. Se a gente for analisar, nós temos o samba de gafieira, que é, né, totalmente afro, nós temos salsa cubana, nós temos o zouk, né, que vem da lambada, nós temos kizomba. Então, nós temos um histórico das danças de salão muito grande, né, da contribuição afro. Então, como que a gente não tem, digamos, uma metodologia e também não tem um público negro nesses espaços? Então, aí já dá para a gente se pensar como a gente pode pesquisar e ter uma outra abordagem de ensino para essas danças que está sendo elitizada e o público que tá estudando, que tá ganhando dinheiro também, né, que está fazendo o trabalho, né, desses conhecimentos, não é o público negro, e sendo que tem uma contribuição gigante, né, da população negra. Então, acho muito importante, né, essa minha pesquisa por esse lado, que agora eu estou olhando, né, pesquisando através da negritude. Então, a minha pesquisa está ficando muito rica, porque eu começo a ver, nossa, olha, essas pessoas aqui não apareciam na pesquisa de nosso salão, não alcançava, digamos, aquela popularidade, porque aqueles artistas, né, aqueles dançarinos que têm uma fama, né, não são os negros, né, esses estão invisibilizados. Então, eu comecei a cavocar e pesquisar e comecei a achar essas pessoas. E parece que me deu uma potência gigantesca, um poder, me veio assim, como se eu descobrisse a origem daquela potência da dança, né? Aquela coisa que realmente agora está contribuindo para minhas pesquisas. Então, acho que é muito importante, né, a gente valorizar as epistêmias, os conhecimentos negros, né, as matrizes africanas, que agora também estou
tendo uma iniciação, estou tendo contato, né, com a pesquisa das religiões também, mas mais com viés teórico, vídeos, não frequentando o espaço religioso, e sim mais, digamos, de pesquisa, né, porque eu também fui criada, né, por uma religião católica, né, na Igreja Católica. Então, agora eu estou frequentando, buscando outros conhecimentos que durante toda a minha vida eu não tive. Isso está mudando totalmente o meu olhar para a dança de salão. Então, acho que a minha pesquisa agora está muito rica, né, e tem muito para ganhar, tem muita coisa para pesquisar, né, ainda estou iniciante, mas agora eu sinto que eu estou no caminho certo e que essa pesquisa, assim, vai ser a pesquisa, assim, da minha vida mesmo, porque está fazendo muita diferença. Então, acho que é isso. Outra coisa que eu e a Tati queremos compartilhar também, não sei se a Tati trouxe, alguns nomes, né, de referências da negritude, de escritores negros, também a gente gostaria de compartilhar, não sei se a Tati trouxe algum também, a Karen, também convidei ela para trazer alguns nomes para nós. Então, acho que se vocês tiverem aí, vou começar falando, né, então, da Carolina Maria de Jesus, que ela escreveu o Diário de uma Favelada. Ela é uma mulher negra, catadora de lixo, e ela começou através, né, do trabalho dela, ela teve contato com cadernos, papéis que ela achava no lixo, e ela começou a estudar e a ler e a escrever. Então, a partir disso, ela começou a escrever a história da vida dela. A história da vida dela, que era o dia a dia na favela, de uma mulher favelada, que vivia lá dentro, e não aquela visão que a gente está acostumada a ver, digamos, nos filmes, nas reportagens, que é as pessoas, né, da elite que produzem, digamos, um noticiário, uma notícia lá que fala das pessoas negras. Então, a gente, através da escrita, né, de Carolina Maria de Jesus, a gente pode ver realmente através da visão, né, de uma mulher negra. A gente pode falar também, citar o livro da Djamila, Lugar de Fala. O que a Djamila fala, né? Que todos nós temos um lugar de fala. Então, acho que Carolina de Jesus, Maria de Jesus, ela aproveitou isso. Ela tinha o lugar de fala dela e ela escreveu. Então, ela não precisou que outros falassem, não precisa que outros falem por ela o lugar que ela está ocupando, o que ela vive na vida dela. Então, acho que isso que é muito importante. A gente tem voz, a gente tem fala, e a gente também quer estudar, a gente não é preguiçoso, a gente não tem as mesmas oportunidades, porque a gente tem um histórico, né, que vem lá da escravidão, então é importante pensar nisso, e que a gente não escolheu, né, ser pobre, não ter oportunidades, a gente foi colocado neste lugar. Então, acho que isso é muito importante saber que nós estamos aqui, a gente quer estudar, e a gente quer ter a oportunidade, né, de também pesquisar, e de colocar o nosso trabalho, de mostrar, de ter oportunidade de emprego, como todas as outras pessoas, elas têm, né? As outras pessoas, digamos, as privilegiadas, elas têm. Então, acho que é muito importante isso. Então, pode falar, Karen. A Karen falou aqui que tem umas referências. Pode falar aqui para nós. Tem aqui, separei alguns aqui que me ajudaram muito, e eu parto muito de mulheres negras, né? Eu acho importante, além de me fortalecer, né? Porque eu acho que a pesquisa e o estudo em si, a leitura de mulheres negras me fortalece muito. Então, como tu já falou bastante da Djamila Ribeiro, esses 3 livros, não sei se dá para ver bem, da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que são várias, né? Aproxima bem da tela, assim. Isso. Aí? Isso. Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela fala sobre várias questões, é um texto com a linguagem ótima, auxilia muito. Esse aqui é um dos livros mais vendidos, né, no Brasil, que é um livro pequenininho, fácil de ler, e ela dá um manual, né, de como ser antirracista, da Djamila também. Esse aqui é o Lugar de Fala, né, e que o Lugar de Fala tá tendo uma questão, assim, de esvaziamento, né, sobre todo mundo fala lugar de fala. Não, mas o que é o lugar de fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala, não é só a pessoa negra
que tem lugar de fala, né? Só que é importante a gente saber de que lugar a gente está falando, né? É isso que a Djamila faz. Depois eu tenho a Bell Hooks, eu amo esse, eu ganhei do meu orientador. O feminismo é para todo mundo, é muito bom. Eu não li esse ainda, mas eu preciso. Se quiser, tenho aqui, ó. Aqui ela fala sobre o educar, né? O quanto a gente pode ter uma educação revolucionária, né? Uma educação que rompa com esse molde colonizador que a gente vivencia. Depois aqui é a grande do feminismo negro brasileiro, Lélia Gonzalez. Eu ainda não terminei ele, mas comprei pelo Território Africano, que é uma editora que traz esses textos raciais, mas tô louca para terminar, né? A Lélia é a grande inspiração, né, pra gente. Esse aqui é muito pequenininho, da Chimamanda Adichie, que ela fala sobre uma história, o perigo de uma história única, né? Quando a gente só escuta uma história, né? E geralmente essa história não é história negra, né? A gente não pensa em outras histórias, né? É aquilo de cada um tem. Esse aqui é minha paixão, Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins. E ela fala como o empoderamento, como muitas mulheres não conseguem estar nesse lugar que a gente está, né, Ruth? Mas o empoderamento para minha mãe, uma mulher negra, pobre, o empoderamento para ela foi me propiciar o estudo, ficar com a minha filha quando eu estudo. Empoderamento permeia por diversas maneiras, isso aí é muito bacana. E aí também trouxe para finalizar a Angela Davis, que é que amo de paixão, e aqui ela fala, né, o legado da escravidão, né, essa hipersexualização que tu fala que vem lá da escravidão. Trouxe alguns das minhas paixonites aqui, que ainda tem muito, mas vamos crescer. Nossa, muito rica teu compartilhamento aqui com nós. Eu te convido, né, depois que esse vídeo for postado, para te escrever todas essas referências lá nos comentários do YouTube. Então, para que as pessoas possam ver, né, direitinho o livro. Se tiver mais alguns, pode compartilhar também. Vamos lá, citar vários. E acho que é isso aí. Obrigada, Karen, por compartilhar um pouco com nós. Não sei se a professora Tatiana tem mais alguma coisa para falar. Eu tenho. Tagarela, por isso que eu fico quietinha. Então, eu queria falar um pouquinho mais do trabalho do Taigo. Eu tinha feito um texto aqui, um textinho, né, para fazer a memória, que eu disse também, quero falar dos outros componentes do grupo, porque eu disse que o grupo não, ele estaria, né, como uma projeção por causa do isolamento. O isolamento esfriou bastante, embora a gente chamasse, eu acho que quando eu chamava também, né. E tem uma questão de classe que é importante a gente colocar, que já quando traz Angela Davis, né, já ela também vai trabalhar essa questão, quando ela vai falar de, acho que é raça, gênero, raça e classe, né? Mulheres, raça e classe. Isso. Então, mulheres, raça e raça. Então, o que acontece? Que eles até estariam presentes aqui, para minha surpresa, mas eles estão trabalhando nesse horário, né? Horário de trabalho deles, né? Tanto que eu tive a sorte da Karen poder, né, estar aqui presente, mas eu falei, né, eu até coloquei para ela, né, vou me arriscar, né, e deu certo. Por isso que eu fiquei muito feliz. Então, quero falar dessas pessoas que não estão presentes aqui, mas que são o corpo do grupo. Já falando do empoderamento, né, porque o empoderamento, ele não é o empoderamento de uma pessoa, né, ele tem aí, a própria Djamila vai explicar isso e vai trazer na coleção dela, que eu quero fazer a propaganda, Feminismos Plurais, é uma excelente coleção de livros de bolso, com preços acessíveis, e aqui tem a Carla Acotirene, essa vai falar de intersexualidade, e tem um que é sobre empoderamento, que está aqui, está marcando uma outra autora aqui, então, deixa eu organizar minha fala. Bom, então a Taigo apresentou, né, o ano passado, na JAI Performativa, uma performance que se chamava Em Memória dos que Vieram Antes de Mim. Começava com o Taigo tocando o fundo de uma lixeira.
tocava como se fosse um tambor, mas era uma grande lata de lixo. E aí também tinha uma relação que se fazia ali com as questões dos símbolos e de como eles vão jogando, né, literalmente, com as representações. E entoando uma música africana. Ele se virava de costas para o público e aparecia, projetado atrás dele, num ciclorama bem grande, né? Apareciam as imagens de Malcolm X, Martin Luther King, Carolina de Jesus, Abdias Nascimento e Marielle Franco. Depois passavam imagens da África épicas, das mulheres carregando suas filhas, seus filhos, e ele colocava essa imagem no próprio corpo. Então, passavam aquelas imagens muito bonitas, né, muito poéticas, com toda essa relação com uma natureza, essa riqueza natural, para depois falar do que foi o capitalismo e do que foi a colonização, na exploração dessa riqueza, né, e que quando faz isso, com esse propósito, transforma o ser humano em mais um dos objetos que ele está explorando, né? Então, é de uma crueldade muito grande, então é muito urgente que isso seja cada vez mais explicado, e explicado nas escolas, né? Em todas as iniciativas contra o racismo estrutural, né? E aí, ele colocava e ele ia caminhando, também já trabalhava essa questão de gênero, porque ele se performava, né, em algo que não precisa ser identificado como este, né, mas fazendo essa alusão a esse movimento e ao som da voz da Inaicira Falcão, né, que a Rutieli já citou ali. E depois ele passava, e depois disso ele performava e passava para mudava a música, né? E ele mudava para um rap do crioulo, que é o Boca de Lobo, que é uma música bem forte, questionadora, e terminava com uma música que se chama Muriquinho Piquinim, né? A voz de Jussara Marçal, que é uma atriz negra, uma voz lindíssima, e aí ele ia como se estivesse nadando no meio das estrelas, porque no começo que apareciam essas imagens, tinham o fundo, eram estrelas, né, como se fosse uma constelação de estrelas. E terminava, então, nessa música, e ele nadando de costas, e a imagem projetada era a imagem da Agatha Félix, né. E foi bem difícil dele fazer essa apresentação. Apesar de todos os discursos que nós temos dentro da universidade, favoráveis, né, depois teve um debate e tal. E aí, nesse fragmento, porque era um fragmento, depois disso ele teve que voltar para São Paulo, ele conseguiu reunir, né, um conjunto, não só de personalidades do passado, do presente e de sempre, que é isso que tem que se colocar, que a memória é algo de sempre, né, então eu não gosto quando as pessoas falam assim, né, parece uma coisa do passado, isso me irrita profundamente, né, não, é de agora e de sempre, é da história da humanidade, né, e aí, Não, e aí ele conseguiu reunir todos esses artistas negros, né? Todos esses nomes, todas essas referências, né? Tinha também a Carolina de Jesus nas imagens dele, né? Acho que eu falei. Bom, e aí, disso, então, algumas pessoas assistiram, né? E aí eu refiz o convite, aí vieram o Venir Xavier, que é um artista bailarino e também está se descobrindo artista plástico, né, na sua totalidade expressiva. Ele comentou sobre o Agadá, ele me permitiu falar trabalhando hoje, então, com escultura, chama Ancestrais Atelier, que ele está trabalhando, arte religiosa, e ele é um profundo conhecedor dessa epistemologia, né, e com ele leu quase todo o livro do Agadá, só que ele disse que chegou uma hora que ele não aguentou mais, então esse é um livro obrigatório, ele não aguentou mais devido à denúncia da brutalidade, da violência, né, que foi feita não só naquela época, mas já com consciência, que é isso que é importante colocar, porque as denúncias que o Marco Aurélio Luz coloca aqui, elas foram feitas por uma pessoa, era um
um padre, era um desses escrivãos da igreja, enfim, ele era uma pessoa que trabalhava pela coroa, e é ele que faz a denúncia, então não dá para dizer que não tinha consciência sim. Né, agora, juntando com a questão dos livros, né, a Nailana Ferreira, ela também não podia estar aqui hoje, aí ela fez um TCC também, que ela mergulha sobre si e vai trazer dessas histórias que fazem parte, né, do Brasil, né. O Juliano Machado, que também não podia estar aqui, trabalha com danças urbanas e está fazendo agora uma questão das matrizes africanas e relacionando aí com a Ruth Marques, porque aí é a pesquisa deles que eu estou aprendendo com eles, né. E a Stephanie, que começou, sabe muito, mas ela estava trabalhando também, ela está no Rio de Janeiro, ela vivencia tudo o que acontece lá, só que eu não tenho o sobrenome dela aqui, eu não procurei lá no portal do aluno, eu não sei de cabeça. A Stephanie Dias. Stephanie? Dias. Eu achei que fosse, eu ia acertar. A Stephanie Dias. Então, e daí ela está buscando por onde também, né? Uma bailarina negra que tem uma história dentro da igreja evangélica, né? E que tem todo um trabalho também de reconhecimento desses espaços que a gente também tem que olhar, e eu tenho estudado, tenho acompanhado, né? São espaços em que a negritude está presente, né? Então, o próprio Sidney Nogueira, que vai falar sobre intolerância religiosa, né? E ele vai fazer referência a esses espaços que têm sido um reduto também de empoderamento e de, sobretudo, segurança, né? Tem sido um reduto em que as pessoas vão para se sentirem protegidas devido à perseguição por causa da intolerância religiosa, né? Então, aí os demais eu vou falar aqui, ó. Tem o Adilson Moreira, racismo recreativo, o Rodney William, apropriação cultural. Então, essa coleção, tem outros que eu acho que não estão aqui da coleção, tem a Joyce Bess, que vai falar sobre empoderamento. Ela é obrigatória em todas as escolas, né? Ela tem que ser literatura base, né? E aí, eu tenho alguns autores, tem a Sueli Carneiro, né? A Sueli Carneiro, que é a mãe também, aqui, ela abre a coleção, né? Maravilhosa, Escritos de uma Vida. E aquele Mbembe, que vem para a questão filosófica também, né? É maravilhoso, né? Eu que gosto de filosofia, é um filósofo maravilhoso. E, para falar de branquitude, tem não vou lembrar o primeiro nome dela, mas é uma professora que termina com Schwartz, sobrenome Schwartz, que está trabalhando com isso na USP, mas a primeira que eu peguei foi a Robin DiAngelo, com esse livro, Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, né? E eu, nos espaços brancos aqui de Santa Maria, gente, eu tremia por dentro, eu levava o livro e eu ficava assim, né? Eu falava, vou fazer uma performance aqui, pelo menos, mas assim, eu tremia. Então, essa questão da violência, do racismo, é algo impressionante, né? E esse aqui, Racismo em Mente, que são vários artigos, né, de diferentes intelectuais. A partir dele, eu comecei, não tinha essa literatura quando eu comecei com o Taigo, e eu comecei a falar, Taigo, faz de conta que você está escrevendo para o autor, para ver o que você acha, né? Você como jovem negro. Por quê? Porque tem muitos, às vezes, tem muitos brancos falando sobre o racismo, né? E a gente quer escutar as pessoas negras, né? Os autores, as autoras negras, para falar sobre esse assunto. Então, é isso. Dei uma metralhadora, vai ficar disponível aí, e vamos juntos. Passo a palavra para a Ruth, então, finalizar. Então, obrigada, Tati, por compartilhar. Tu não falou eu acho, pelo menos eu não peguei, Francis Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, acho que é importante. E tem também uma filósofa, Catiúcia Ribeiro, filosofia africana, que ela estuda, acho que vale muito a pena conferir também. Então, agradeço, né, a participação da Karen, da Tati, da Raíssa, também que está aqui com nós. Obrigada, pessoal. E mais uma vez eu reforço o convite. Quem sentir afinidade com a temática
está convidado a fazer parte do grupo. É só entrar em contato com nós ali através do chat, né, do canal ali do YouTube. E a gente vai responder vocês, tá? Obrigada e boa tarde para todos.